E elas desejaram que houvesse um homem que viesse reger eles. Infelizmente, eles esqueceram por algum momento, por alguns anos, e quem regia eles não era o homem, era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eles começaram a olhar para o homem e desejar que o homem viesse reger sobre eles. Deus vai olhar para essa nação e dar a ele o que está no coração dele. Ele diz que Deus levanta um homem chamado Saul. Deus escolhe Saul. E quando Deus ele escolhe, ele precisa ungir, pastor. E ele unge a Saul e coloca ele entre os profetas. Quando a evidência da unção de Deus está sobre Saul, as pessoas começam a entender que havia sim um propósito agora, começando a ser gerado da vida deste homem. Ele assume o reinado de Israel. Todo Israel, mais de 2 milhões de judeus, se alegram, festejam, glorificam a Deus. Deus, Tu nos dás o desejo do nosso coração. Mas a Bíblia vai dizer, depois de alguns anos, um outro evento está acontecendo. Porém, este evento é insignificante aos olhos dos homens, porque este evento não está no coração do homem, mas está no coração de Deus. Esse evento não podia ser visto no coração do homem, mas podia ser notado mediante a história deste evento que está no coração de Deus. Uma criança ela nasce, chamada Davi. Ele vai dizer que Davi, ele se torna o 8º filho de Jessé. Dentro de uma família judaica, ser o 8º filho não era fácil, porque era o costume dos judeus, e os que vinham primeiro sobressaía sobre aqueles que viriam depois. Davi não era o segundo. Davi, ele era o 8º filho de Jessé. Desde pequeno ele aprendeu a ser o último. Desde pequeno ele aprendeu a ser o menor. Desde pequeno ele aprendeu a ser o último a chamar, a última a sentar-se à mesa, a última a se levantar, a última a ser visto e quando era lembrado. Mas está Davi dentro de uma família judaica. O nome dele faz justo o que ele ia se tornar, porque a Bíblia diz que Davi no hebraico significa amado de Deus. Não sei por que Jessé deu este nome a ele, porque toda a atenção de Jessé estava focada nos primeiros. Eliabe estava se formando dentro do exército de Israel. Era um orgulho para o homem quando ele viu os seus filhos se alistar dentro do exército cuja nação foi escolhida por Deus nessa terra. Toda a atenção do pai estava focada nos primeiros filhos. Davi não podia ter essa atenção. Talvez quando ele sobe ao templo, que de costume no 3º dia, o pai ia apresentar o filho ao templo, e talvez num ato profético, que era costume daquela época, os sacerdotes davam o nome dele, que ia conduzir com a vida e a chamada do homem. Eu não sei se foi Jessé que deu esse nome a ele, ou se foi os sacerdotes, o Espírito de Deus tomou ele. A Bíblia não fala, mas a Bíblia diz que ele foi chamado Davi. Talvez Jessé só e dá este nome a seu filho, e tu serás amado do Senhor, porque não posso eu te dar a atenção devida. Quem vai te amar é Deus. Quem vai te ver é Deus, porque eu não posso te ver. Eu estou ocupado com os primeiros que vieram. Fiz justo a este nome, porque o que Jessé não viu, Deus ele viu em Davi. O que o homem não viu, Deus ele encontrou em Davi. E esta noite deixa eu te dizer algo para a tua vida. O que o homem não consegue ver em você, se prepara-te, porque Deus ele consegue enxergar. Soberano da terra, ele não podia enxergar o projeto que estava em Davi. Meu irmão, um pouco da gentileza. Ele não conseguia enxergar quem era Davi. Mas a Bíblia diz que quando um evento focava Israel, um outro acontecimento focava o que estava no coração de Deus. O que Deus estava gerando não estava aos olhos do homem, pastor Henrique. Estava aos olhos dele. Tudo que Deus faz, as maiores coisas que Deus fez, sempre foi gerado primeiro no seu coração. Eu entendo
Deus. Davi, ele começa a crescer. Eu disse que nesse período, Saul, ele peca contra Deus. E ele começa a ser os desígnios dos seus, se desviar do propósito de Deus. Ele começa a sair. Obrigado. Daquilo que havia Deus preparado para ele. A unção de Deus passa sobre Saul. No capítulo 17 de 1 Samuel, nós encontramos 3 tipos do tempo da unção de Deus. Porque há 3 sonhos que representam tempos de unções em 1 Samuel capítulo 16. Saul representa a unção que passa no homem, porque deixou de cumprir o propósito de Deus. A unção não está mais sobre ele. A unção passou. A unção deixou a Saul. Mas Samuel, que estava orando e intercedendo por ele, que ainda era um homem que havia Deus designado para colocar a mão sobre Saul e orar por ele, a unção de Deus viu sobre ele, representa a unção presente. A unção presente na vida de um homem, ela é sempre designada para que tu venha gerar algo para Deus. A unção que Deus derramou sobre esta igreja, sobre este ministério, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Tu que é pregador, tu que é cantor, tu que toca, você que ora, seja onde você atua dentro do reino de Deus, ela tem um desígnio por Deus. A unção presente que está sobre ti é para gerar a unção futura na vida de pessoas que precisam. Eu profetizo que esta noite na sua vida, pessoas vão ser geradas por ti lá fora. Tu vai encontrar pessoas que vão gerar lá para Deus. Tu vai gerar para o reino de Deus nessa terra. A igreja precisa entender isso. Eu falo isso para o jovem, para quem não quer unção e que não está designando ele na área certa. A unção não é para te promover, a unção é para tu gerar o propósito de Deus. Precisamos entender isso esta noite. O Espírito de Deus está aqui. Eu não estou entendendo o que eles estão pregando. Talvez não sei se tu está familiarizado nesse texto. Se você ainda aceitou Jesus, não se preocupe. Até o final deste culto, você vai entender que Deus te escolheu para um propósito. Deus não te escolheu para o mundo. Deus não é para estar lavando por Satanás. Ah, quando os homens não têm evangelizado, quando os homens não têm cuidado, que vem do tráfico, das drogas, da prostituição. Agora, eles são diferentes. Eles têm a unção que está sobre ele. Deus te chamou para isso nesta terra. Aleluia! Saul, ele representa o tempo que a unção passa do homem. Samuel representa a unção presente, porque o mesmo homem que ungiu a Saul, agora ele vai ser chamado por Deus para gerar uma unção futura sobre um novo rei. Aleluia! Saul, Samuel está orando. Deus só levanta daí, homem. Até quando tu vai continuar insistindo nele, sabendo que tem mulher rejeitado ele para este propósito? Deus não rejeitou Saul para morrer, para ele ir para o inferno. Não! Mas havia já rejeitado ele para um propósito, um desígnio dele nesta terra. Tenho eu já no meu coração levantado outro. Desce, Samuel, vai à casa de Jessé como belemita e unge um dos seus filhos. Somente isso Deus falou. Deus não falou quem era. Deus não revelou quem era, porque ainda estava no coração do homem, ainda estava no coração de Deus. Samuel não tinha ainda esta revelação. Somente quando ele chegaste, Deus ia revelar a Samuel o que estava no coração dele. Talvez esta noite, da minha boca pode ter coisa que ainda você está aí precisando ouvir e não ouça. Mas deixa eu te dizer algo para você esta noite. O que você precisa estar no coração de Deus. Ele sabe o que você precisa. E no momento do tempo, ele vai alinhar esse tempo profético da tua vida. Você pode levantar a tua mão essa noite e dar glória em algo para o Senhor. Nem tudo o profeta vai falar o que tu quer ouvir. Nem tudo Deus vai dar. Mas o que importa é que está no coração de Deus o que ele tem gerado para a tua vida. Samuel, ele desce agora e se apresenta a Jessé. A Bíblia diz que Jessé faz passar todos os seus filhos. Todos eles passam. Eliabe, os outros demais.
recebe. A Bíblia não diz se Deus mandou ele perguntar. A Bíblia afirma que ele perguntou. Acredito que pelo Espírito de Deus que estava sobre ele, ele se sentiu impulsionado a perguntar. Ainda acabaram os conselhos? Aí eu entro no que eu te disse, que Jessé, a atenção dele não estava focada em Davi. Fez justo o nome que estava sobre Davi, que é chamado amado de Deus. Ele fala: ainda resta um. Olhou na tradução: ainda falta um. A palavra restar, ela não denota uma palavra agradável, ela não denota uma imagem agradável. Ainda resta. Pensa aí, falta um. A palavra um também não denota coisas grandes para o homem, mas um para Deus pode se tornar o maior. Porque Isaías 60, o último versículo deste capítulo, diz assim: que o menor se tornará 1000, e o mínimo uma nação forte. É aqui que eu abro um parede para defender uma vertente que eu defendo. Agora outra vez, vou para mim, a minha igreja foi chamada para ser pequena. Falei: não, a tua igreja foi chamada para ser grande, para alcançar, para ganhar, para governar. Se não tem feito isso na nossa igreja, nós estamos ocupados. Se as almas não entram, eu não evangelizo. Se as almas não chegam, eu não estou usando a unção de forma correta. Porque a unção que está sobre nós, ela tem um propósito. Lá está em Atos capítulo 1, versículo 8: e descerá sobre vós a virtude, o poder do Espírito, para ser testemunha tanto de Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Essa unção é para isso. Essa unção não é para promover como grande pregador. Essa unção não é para promover como um grande cantor. Essa unção não é para promover como um grande teólogo. Esta unção, ela tem uma direção. Esta unção, ela tem um foco. E o foco, meu querido, são as almas que Deus tem designado para a sua igreja. Precisamos entender isso. Porque a unção que está sobre Samuel agora, ele vai pagar ela sobre Davi. E Davi ele representa a unção futura. Um tempo de uma unção sobre a vida de um homem, sobre um tempo novo sobre ele. Eu quero declarar que esta igreja tem sido chamada debaixo desta unção, pastor. Os membros daqui, eles são Samuel, que foram chamados para designar, para ministrar esta unção sobre Davi que estão lá fora. A Davi que estão sendo desprezados, a Davi que estão sendo esquecidos, a Davi que param sobre lá fora. Mas Deus, ele tem te chamado para ministrar esta unção e resgatar Davi para o seu reino. Aleluia! Você pode dar um glória. Glória a Deus. Pastor, cadê o milagre? Ele está acontecendo. Não se preocupe. O milagre está acontecendo. Desde que tu entrou aqui esta noite, desde que começou esta campanha, porque quando Deus designa um propósito no coração do profeta, pastor Henrique, algo é para acontecer. Não é o pastor Cláudio que vai fazer um milagre na tua vida, já está sendo liberada. Agora, você precisa estar no centro do coração de Deus para receber aquilo que Ele tem sobre a sua vida. Acredite, há um lugar que precisa estar dentro da vontade de Deus para tu receber o que está retido nele. Porque quando Saul, ele saiu do propósito de Deus, ele perdeu tudo que estava sobre a vida dele. Aleluia. Ainda falta a onça. Manda chamar. Ele ainda frisa: é o menor. Nós temos o menor. Para muitos nos olham como menor. Também muitos te olham como ninguém. Também muitos nos apontam como um menor. Eu já falei aqui esta noite que o menor, ele pode se tornar 1000. Se nós entendemos essa profecia, ninguém pode nos segurar, ninguém pode nos parar. O nosso ministério, glória a Deus, e a nossa igreja. Eu acredito nisso, eu prego sobre isso, eu defendo isso, que a
igreja de Cristo, dependendo de onde está localizada, Deus chamou ela para crescer. Mas pastor, onde tem essa palavra para mim? Olha para o teu irmão e diz assim para ele: você é a igreja. Diz uma propriedade como profeta: você é a igreja. Quando eu falo que a igreja vai crescer, meu querido, eu estou falando é você que vai crescer. É você que vai conquistar. É você que vai avançar. É você que vai sobressair. É você que vai governar através de Jesus Cristo. Pastores, preparai, porque há rebanho preparado para vós. Há uma geração que espera você. Quando eu vim aqui, pastor, falando que Deus aumentaram o meu azeite, está aumentando. O que define unção não é movimento. O que define unção permanente é a palavra. Porque se tiver unção e não tiver a palavra, há algo aí esquisito, há um pouco estranho. Mas o que define a unção verdadeira é quando o homem ele tem palavra. Se ele tem palavra, ele tem vida. Se ele tem vida, ele tem um filho eterno que foi dentro dele para proclamar a libertação. Ei, meu querido, tu tem uma voz profética. Então levanta a tua mão aí e dá glória ao teu Senhor. O diabo ele quer provar para nós. Eu fico olhando tipo de pessoas que não da igreja. Um dia eu falei pro irmão: rapaz, não tenho pena de você. Tu tá pensando que eu tenho pena? Deus não me chamou para ter pena de você. Deus me chamou para dizer para você que Ele te ungiu, que Ele te resgatou, que Ele te levantou, que Ele te estabeleceu como rei e sacerdote. Apocalipse 11:6 diz que fomos chamados como rei e sacerdote. Sacerdote é aquele que tem livre acesso a Deus para sacrificar. Romanos 12 diz: apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Hoje o teu sacrifício é isso aqui. Se você quer ver fogo no teu altar, entrega a tua vida, entrega a tua alma, entrega o teu corpo, entrega o teu querer, entrega o teu espírito a Deus. Aleluia! Precisamos entender isso. Queremos andar muito automático. O que é isso, pastor? São pessoas que andam muito na emoção, pessoas que não têm direção do Espírito. É tudo da maneira dele. O pastor não pode corrigir. Ele já quer sair da igreja. E não gostei desse pastor. Ele me ofendeu. Já pensou? Se Jesus estivesse aqui, mas para você, você vai falar para Pedro? E você, meu irmão? O que está esperando? A multidão metendo o pé, com a expressão. Todo mundo embora. Ele olha para Pedro. E você, Pedro? O que não está esperando? A palavra exclamativa dela nos mostra que essa foi a razão, a forma que Cristo falou com ele. Ele olha para ele e diz: para onde irei eu, Senhor? Aleluia! Que só tu tem a palavra de vida eterna. Você pode orar no teu Deus. Só Ele tem vida para você. E se Deus colocou um homem para te pastorear, ou uma mulher, ou um líder, aceita a unção que está sobre ele. Porque nem Davi, sendo ungido, ele quis ferir Saul. Dando errado. Quanto mais aqueles que estão certos. Manda chamar. Manda chamar. Mata Davi, irmão, no pasto. Davi nunca teve uma chamada assim tão maravilhosa. Eu acredito que tinha muitos quilômetros, porque ele era pastor de ovelha. E o seu irmão, ó, vai correndo. Correndo, desesperado. O profeta mandou chamar a Davi. Talvez, digo eu, ele dizia em seu coração: não estou entendendo. Nunca mandaram chamar a Davi. Até meu pai esqueceu dele. Por que ele está mandando convocar meu irmão? E o melhor, ele diz assim: ninguém se assenta. Ele tem que chegar. Há muitos que não te esperam para sentar-se à mesa. Mas quando esse alinhamento do profeta chegasse na tua vida, prepara, porque eles vão ter que te esperar. Deus fala assim: não senta, eu ungio, eu chamei, eu faço, eu uso, eu trago, eu levo, consagro, levanto, promovo. Agora espera o que eu estou fazendo na vida dele. Lá vai o irmão, desesperado: Davi, pode falar, meu? O que houve? Davi, tu não sabe o que aconteceu. Mandaram te chamar. Meu pai? Não. Eliabe? Não. Minha mãe?
Não, quem está mandando? O profeta Samuel. Aleluia. Ou em outro termo, Deus está te chamando. Porque os profetas representavam a Deus. Davi, eu que bota a mão na cabeça. Quem está me chamando? Davi, Deus. E vou te dizer um negócio para você. Todo mundo ia sentar para comer o sacrifício, mas o profeta disse assim: ninguém se assenta. Eu não sei o que ele fez, irmão, mas eu sou Davi, eu ia sair correndo. Eu ia sair desesperado. Eu creio que Davi começa a trilhar o mesmo caminho. O mesmo caminho que Davi trilhava para pastorear. O mesmo caminho que ele trilhava reconhecendo sendo menor. O mesmo caminho que ele trilhava que um desprezado. Era o mesmo caminho que ia conduzir ele à exaltação. Era o mesmo caminho que ia promover ele para os propósitos de Deus. Era o mesmo caminho que ia exaltar Davi. Levante, porque aonde foi humilhado, Deus vai te exaltar. Aonde foi inteiro, Deus vai te levantar. Porque Ele é Deus em tua vida. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus em tua vida. Ele está te chamando, Ele está te chamando, Ele está te chamando, Ele está te chamando essa noite. Há um caminho de realeza, há um caminho de realeza preparado para nós. Há um tempo de alinhamento profético em nossas vidas. Se alguém crê essa noite, levanta, 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 levanta a tua mão e adore esse Deus soberano, eterno. Olha aqui, irmãos, olha aqui, pastor. Me dá tua atenção, deixa Deus trabalhar. Não está falando com o pastor e a mensagem, não. Escuta isso aqui. Davi, ele vem chegando, pastor. Só que algo acontece. Que ele se assenta. Eu não sei se Davi demorou um dia, 2 dias, 3 dias. Mas a Bíblia diz que os profetas se assentaram. Por quê, pastor? Porque Deus disse assim: levanta-te, Samuel, e unge a este. Ou em outras palavras, porque este mesmo. Talvez a nossa chamada ela demora um pouco, pastor Henrique. Talvez a nossa chamada há uma caminhada longa que faz muitos se assentar ao nosso respeito e não acreditam em nós, principalmente a nossa família, principalmente aquele que está ao nosso redor. Quantas vezes eu vi homem desprezar a minha chamada e continuo desprezando, mas às vezes querem falar aleluia, e quanto mais fala, Deus vai levantando. O que faz que a chamada de um homem são os frutos, não é o que fala. Se falar do seu pastor, do seu irmão, da sua irmã, não atende para, olha para ele, observe ele. Se ele tem fruto, não condiz o que estão falando. Talvez a tua chamada, tu está vindo devagarzinho. E muitos assentaram ao seu respeito. Mas quando você chegar naquilo que Deus designou na sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua área profissional, dentro da sua área ministerial, prepare-te, porque quem sentou, Deus vai falar assim: levanta-te, 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 levanta-te. Isso é o sonho de Pai. Glória, glória a Deus. Quer saber que Deus nos chamou? Dependendo se o homem acredita ou não, dependendo como olham para você, Deus nos chamou. Não há sequer uma pessoa aqui que Deus não tem chamado para um caminho de realidade, para um propósito, como estava sobre Davi. Ele reinou lá, mas Deus tem nos chamado para reinar aqui, através de Cristo, reinar com autoridade, com poder, aonde Satanás, ele não tem mais poder nem peso sobre a nossa casa e a nossa família. Quando o irmão louvava aquele hino, não era impossível para Deus, rapidamente Deus me levou a minha irmã, e eu fiquei: Senhor, a minha irmã não está mais em casa, tenho eu falado sobre a promessa que tu falaste para mim, aonde ela foi, para onde ela está, e Deus falou: tenho eu falado contigo, porque eu sou Deus do impossível.
irmão que está ao seu lado. Aleluia. Aquilo que Ele te prometeu. Ele te prometeu. Não, fala com autoridade. Autoridade. Aquilo que Ele te prometeu. Aquilo que Ele te prometeu. Vai se cumprir. Vai se cumprir, pastor. Vai se cumprir, Rodrigo. Vai se cumprir, Júnior. Vai se cumprir. Essa ouvia a chamada do rei. Se Davi não ouvisse a chamada de Deus, não podia se cumprir o som sobre a vida dele. Quando você ouve a Deus e começa a caminhar para Ele, você pode aquilo que Ele tem na tua vida. A Bíblia diz que o profeta se levanta e ele unge Davi. E o texto diz assim: desde aquele dia o Espírito de Deus se apossou de Davi. O Espírito de Deus dominou Davi. O Espírito de Deus controlou a Davi. Ah, se tu soubesse esta noite os caminhos que o Espírito de Deus quer te levar. Ah, se tu soubesse esta noite os caminhos que Ele quer te levar. Glória a Deus. Ah, como Ele tem contendido contigo nesta terra. Ah, como Ele fala contigo nesta terra. Deixa Ele te possuir. Deixa Ele te controlar. Há uma diferença em você sentir a presença de Deus. Há uma diferença em você sentir a unção. De tu ser tomado, tu ser controlado. Quando o Espírito de Deus Ele te toma, a tua vida não tem mais controle em ti. É Ele que diz vai, tu vai. É Ele que diz fica, tu fica. É Ele que diz vem, tu vem. Ele te controla para o caminho de vitória. Glória a Deus. Ah, precisamos aprender isso. Glória a Deus. Todos os dias eu preciso aprender isso. É porque eu sou pastor que eu não preciso aprender isso. Estou tão longe, às vezes eu parece que estou tão perto do propósito de Deus. E às vezes Deus abre a minha visão e eu falo, Deus, como eu estou longe de Ti. Como eu preciso estar mais perto. Como eu preciso estar mais íntimo do Senhor. O mais alto que tu pode estar de Deus, irmão, é nos pés dele. Porque todos aqueles que estão nos pés do Senhor, eles estão acima de tudo que está nesta terra. E tu vive nos pés de Cristo, prepara-te. Porque Deus, Ele te chamou para reinar. Deus, Ele te chamou para governar. Ele te chamou para um projeto real, aonde a tua vida expressa Cristo nesta terra. E o nosso Cristo, meu querido, Ele não está no madeiro. O nosso Cristo é um Cristo que vive. Se tu é a expressão dele, prepare. Porque quem olhar para você, verá que tem vida que tem alma em ti. Aleluia. Pode dar glória ao Senhor esta noite. Se passa o tempo. Davi começa a reinar. 2 Samuel capítulo 5, ele está no trono. Está vivenciando a plenitude daquilo que Deus prometeu para ele. Porque agora no Salmo 89 há algumas experiências, pastor, que ele vivenciou, que amargurou a sua alma, feriu a sua alma, como a traição que ele fez com Deus, como seu filho traiu a ele, a morte do seu filho Absalão. E no Salmo 89 algumas feridas tomam conta do coração de Davi. Tanto que o Salmo 88 ele fala que a sua alma está com dor de morte. Ele está clamando de uma maneira que nunca havia clamado. Ele fala, Senhor, eu estou perto da sepultura, minha alma clama por ti. Davi agora está subindo ao templo, porque há coisas que estão frustrando a ele. E parece que por algum momento ele esquece do que Deus prometeu a ele. Nós como seres humanos somos assim às vezes. Quando as lutas vêm, a dificuldade ataca muito o nosso coração. Às vezes nós esquecemos de onde Deus nos tirou e o que Ele prometeu para nós. Aí Deus levanta alguém para provar que ainda está viva as suas promessas em nossas vidas. Aleluia, Deus. Não tem o maior pregador, não tem o maior pastor. Nós, seres humanos,
Davi no Salmo 89 para trazer ele novamente ao propósito de Deus. Volta para aqui, homem. Traz a sua visão. As minhas promessas estão uma sobre ti. Elas não morreram e elas nunca vão morrer. Aleluia. Ele está subindo o tempo. Agora ele vai adorar a Deus. O rei está triste. Parece que os levitas estão esperando Davi, porque quando ele entrava no templo, os levitas se levantavam e os líderes do coral, eles iam começar a louvar. Só que agora ele está triste, o rei. O rei entra calado no templo, ele sobe e eles estão olhando a Davi. A sua face expressa uma tristeza. Qual é o homem, o céu, que vê o seu rei triste, vai querer louvar? Por acaso não tinha ele preocupação no coração deles? O nosso rei, a sua alma está quebrantada. Ele está subindo. Talvez Davi senta ou se ajoelha e nenhuma palavra sai da sua boca ou do seu coração. Mas a Bíblia diz que no Salmo 89 há um cara usado, há um levita que ele é usado, há um cantor lá, pastor Henrique, que ele dá lugar ao Espírito Santo e ele se levanta com o rei triste ou não. Ele se levanta e começa a adorar a Deus. Ele começa a louvar o Senhor, dizendo: a sua benignidade dura para sempre. Cantarei ao Senhor com a minha boca. Tem que ler a Ele, que Ele é bom. E ele começa a cantar. Ele começa a cantar em frente ao rei. E o rei está olhando para ele. O rei diz: o Senhor é bom. Tu és bom. A tua benignidade dura para sempre. Ela não termina. Ela não para. Ela não tem fim. E ele está louvando. Daqui a pouco no versículo 3, no verso 3, assim. Aí o Espírito toma ele para falar com Davi. Fiz um concerto com meu escolhido. Jurei a Davi, meu servo. Jurei a Davi, meu servo. Ele falando isso, que a minha benignidade duraria para sempre sobre a sua descendência. E o meu trono estabelecerei. O seu trono estabelecerei de geração a geração. Agora imagine Davi ouvindo isso. Ele está dizendo: eu jurei a Davi, ao meu escolhido. O Espírito começa a tomar aquela vida e ele começa a profetizar para Deus, dizendo: Davi, eu fiz um concerto contigo, as minhas promessas estão de pé. Levanta a tua cabeça, começa a me adorar, porque eu sou Deus da tua vida. Você pode adorar o teu Deus nessa noite? Cadê você que é adorador? 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 Glórias a ti. Aleluia, Jesus. Esse texto, ele representa esse tempo na vida de Davi, que agora está desacreditado. Mas Deus levanta um levita para dizer para ele que as minhas promessas estão em pé sobre ti. Elas não morreram. Passa o tempo, ainda elas estão vivas. Ainda ela está de pé. E o que não se cumpre na nossa vida, que tem promessa que não é para nós, é para a nossa descendência. Isso está sobre Davi. Davi é um símbolo de geração. Ele é um símbolo de descendência. Pois a unção que estava sobre ele, pastor, seguiria a sua geração. Está escrito aqui: de geração em geração estabelecerei o seu trono, Davi. Nunca sairá sobre a sua descendência. A unção que está sobre ti quer dizer que os meus filhos, os meus netos, os meus tataranetos, a sua casa, os seus filhos, os que virão, provarão da unção que está sobre nós. Provarão do Deus que nós provamos. Provarão do milagre que está sobre a nossa casa. Soberano. Eu fico olhando meu filho. 8 anos, meu filho. 8 anos. Eu fico olhando ele. Ele já jejum. Lê Bíblia. Eu nunca vi uma criança ler tanta Bíblia como ele. Toda hora quer ler Bíblia, toda hora quer perguntar. Se eu perguntar todos os livros da Bíblia, ele sabe falar. Quantos livros a Bíblia tem? Quando a Bíblia é dividida? Quem são os profetas maiores? Tudo eles são, fica assim, mas e tem coisa que eu não ensinei ele. Ele conseguiu, ele aprendeu a ler a Bíblia sozinho. Eu ouvindo ele ler a Bíblia, ele estudou a Bíblia, sobre os versículos, o texto. E tinha uma referência lá atrás: pai, aqui tem um negócio chamado Espírito.
E quando eu olho esse número aqui, eu venho aqui nesse livro e falo com o Espírito de Deus. Quem ensinou isso, menino? Ele. Eu aprendi, pai. Eu vejo se cumprir esse elemento profético na minha vida. Porque anos atrás Deus falou para mim: essa semente que a minha ex-esposa estava gerando. Deus falou assim: essa semente que eu tenho gerado, ela seguirá a unção que está sobre o teu ministério. Aleluia! Eu me lembro como hoje. Eu dei uma escola dominical e Deus me fez ter meu filho dentro do ventre dela. E falou assim: cuida dele. Assim como tu amares ele, ama a minha igreja. Assim como tu chorar por ele, chora pela minha igreja. Assim como ele foi gerado em ti, gera a minha igreja também através de Cristo. Aleluia. Meu filho, quando nasceu, irmão, chegou lá no coração. Nasceu com 6 meses. Chegou lá com desse tamanho no coração pequenininho. O médico me falou: vou ter que internar e operar ele. Deus usou um profeta num culto. E ele falou assim: tenho eu curado ele. No outro dia, Deus havia curado. Eu tenho visto se cumprir sobre a minha casa. Porque Deus falou para mim naquele dia, como ele estava no ventre de sua mãe. Eu quero dizer que a unção que está sobre a sua vida vai acontecer na sua casa. Se tu crer nisso aqui esta noite, tu quer que não tem Jesus, deixa Deus te avançar, para ele sarar a vida da sua família. Até quando a sua família vai ficar padecendo? Até quando a tua casa está sendo destruída pelo adversário, pelos vícios, pelos mal, pela traição? Deus, ele quer sarar a sua casa e a tua geração. Você precisa ouvir o chamado dele. Só que nos versos 20, 19 e 20 diz assim: achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo ungi, e desde agora o fortalecerei com a minha mão. Eu vou definir isso aqui rapidinho, para não fadigar os irmãos. Aqui está 3 revelações dentro desse versículo. A primeira é que quando Deus ele acha o homem, ele acha quem é servo. A palavra achar, ela denota um princípio de encontrar. Se eu procuro algo, é porque eu tenho um desejo de encontrar. Se eu procuro algo, é porque aquilo me desperta em mim um desejo. Porque tu não procura nada que não te interessa. Eu me disse que ele achei a Davi. Esse termo achar, claro, que é direcionado ao homem. Porque essa vertente, esse é direcionado à nossa linguagem. A Deus não precisa achar ninguém, irmão, porque ele é onisciente, onipresente. Mas quando ele fala assim, achei a Davi, ele está querendo dizer para Davi assim: eu te procurei, porque você tinha valor para mim. O dia que o homem caiu, a Bíblia diz que Deus desceu na terra para falar como falava com Adão. E ele não encontrou Adão aonde estava. Então Deus deu a entender a Adão que ele estava procurando Adão. Ainda o homem caído, Deus insistiu em procurar ele no jardim do Éden. Tá? Deus sabe onde ele está, mas deixando Adão entender esse termo. Ele está me procurando, eu estou caído. Nós pecamos, mas o mesmo Deus que me procurava quando eu estava de pé, ele ainda está querendo me achar. Esta noite não importa a posição que você está, se tu está de pé, se tu está caído. O que Deus ele quer te encontrar esta noite com o coração contrito, para reconhecer Ele como Salvador nesta terra. Aí achei a Davi, meu servo. Aí ele completa isso: achei a Davi, meu servo. Sabe como eu entendo isso? Que quando Deus procura, ele acha que era servo. Sabe por que Adão se escondeu de Deus? Porque este termo servir havia se perdido. Porque ele desobedeceu a Deus. Mas a Davi, ele encontrou servindo a ele, adorando a ele, exaltando a ele, glorificando a ele, fazendo a vontade dele. Quantos querem se achar daqui por Deus esta noite? Então seja servo, seja no centro da vontade de Deus. Que quando ele te procurar, para te direcionar aos desígnios dele,
Ele tem que te encontrar tu fazendo como Davi, matando leão e matando osso para defender as ovelhas. Achei a Davi, meu servo. Deus não acha qualquer um. Deus não acha de qualquer maneira. Deus está procurando. Deus está chamando. Quando Ele chama Davi, depois que Ele usa, aí Ele diz, usa esse termo: agora eu achei a ele. Sabe por quê, irmão? Porque ele estava com a unção e no propósito de Deus. Enquanto o homem está lá fora caído, Deus está chamando. Mas quando ele está aqui dentro do reino, Deus está procurando ele para fazer a sua vontade no seu reino. Este ministério, você foi achado para cumprir o propósito de Deus. Não foi achado para viver debaixo de bucha inconstante, achando que tu não é vitorioso. Tem pessoas que a gente ora por ele, ministra por ele, mas todos os dias, pastor, ele está dizendo: pastor, eu ainda estou enfermo, estou doente, eu não consigo. Meu querido, levante, toma essa autoridade sobre a tua vida. Para você entender que a unção que está aqui está aí. A unção que flui aqui, flui aí. A unção que para aqui, para aí. A unção não é do pastor Cláudio, a unção é do pastor Henrique. A unção está sobre a igreja. Definição de ministério não separa a unção. Porque a unção que flui sobre o pastor tem que fluir sobre as ovelhas. Precisamos entender isso esta noite. A segunda coisa que acontece quando Deus acha, Ele usa. Achei Davi, meu servo. Acha quem é servo. A segunda, Ele usa. Agora Ele está falando que Davi foi ungido. Eu te encontrei. A unção, ela denota uma separação, ou ela te promove para um propósito. Eu te ungi para isso. Eu te ungi para aquilo. Eu te ungi para fazer isso. A unção que está sobre ti, ela tem um propósito. Salmo 133 diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que vai sobre a orla dos seus vestidos. A orla está onde? Ó, aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas orlas embaixo. Se a unção, ela vem descendo, ela quer procurar uma terra para sarar. A unção que está sobre ti não é para ser contida dentro de você, é para ser liberada para sarar uma terra. Porque se a unção ela desce sobre ti e vai até na orla, quando você vai andando, aonde tu vai pisando, a unção de Deus vai sarando. Aonde tu vai entrando, Ele vai libertando, Ele vai fluindo, trazendo o avivamento de Deus. Sabe por que a tua vida não mudou ainda? É porque tu não aprendeu a usar essa unção. A unção está sobre ti. Se você entendesse que a tua casa, ela pode ser sarada sobre o que está sobre você, você vai começar a viver a plenitude daquilo que Deus tem sobre a tua vida. Deus não unge terra, Deus unge um homem. Deus ungiu Abraão para uma terra, para uma geração. Deus ungiu a Davi para uma nação. A unção não está sobre a terra, a unção está sobre nós. Nós somos o veículo da unção de Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus confirma os passos do homem. Porque se ele tem unção na cabeça, se ele tem unção na barba, se ele tem unção no vestido, vai até a orla e os seus pés, aonde ele pisar, ele vai sarando, ele vai pisando na cabeça de Satanás, nos projetos dele, na sua casa. Precisamos aprender essa autoridade. Glória a Deus. Diz para o teu irmão que está ao seu lado: a unção que está sobre ti é para sarar a terra. Mas quem é a terra, pastor? Talvez é o seu vizinho, talvez é a sua família, talvez é o seu casamento, talvez é o seu esposo, talvez é a sua mãe, talvez é a sua esposa, talvez é o seu filho. Aleluia. Se você deixar Satanás tomar isso no teu coração, você vai deixar de exercer essa função.
Mas pastor, eu estou fazendo isso, continua. E quanto mais for jorrando essa unção, maior a obra vai ser. A Bíblia diz sobre o vaso daquela viúva: só cessou o azeite quando os vasos estavam cheios. Se tu continuar caminhando, o azeite não vai cessar. Ele vai continuar sendo derramado, o milagre acontecendo, o milagre fluindo, a tua vida sendo curada, a sua família, o seu ministério crescendo. Precisamos entender isso. Glória a A Deus. unção está sobre ti esta noite. Deus unge quem achou. Agora Ele fortalece. Terceira coisa, Ele fortalece. Quem é achado e quem é ungido, ele tem o poder de Deus na sua vida. Por isso, Paulo, quando ele pensou que estava fraco, ele entendeu, é aí que ele estava forte. E quando ele começa a indagar a Deus sobre as dificuldades, os ataques do adversário sobre ele, aí Deus olha para ele assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder ou a minha unção se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando tu pensa que tu vai cair, mas se tu tem este entendimento que a minha unção está sobre a tua vida, é aí que eu te levanto. Quando tu pensa que não vai ir, é aí que eu te envio. Quando tu pensa que não consegue, é aí que eu faço você entender que tu pode. Tudo naquele que te fortalece. Cadê você esta noite que cresce? Então se levanta em nome de Jesus.